Desde que comprou sua primeira câmera, há 10 anos, o diretor Isaac Brum já fez dezenas de vídeos institucionais, publicitários, videoclipes, documentários e 2 filmes de ficção. E nessa aula ele vai destrinchar esse caso de amor com a câmera, a teoria, as técnicas, a história e muito mais nessa aula de direção de fotografia para cinema aqui no nosso curso online do Espaço Kino. Fique então com Isaac Brum e uma boa aula a todos! Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso online de cinema do Espaço Kino. Aqui é o Isaac, mais uma vez com vocês. Hoje vamos falar sobre direção de fotografia ou cinematografia. Essa é a primeira de 2 aulas que vamos estar falando sobre esse que é um dos departamentos que o pessoal tem mais interesse entre todos os departamentos de uma produção audiovisual. Nós vamos falar sobre como planejar uma filmagem, a função do diretor de fotografia, a gramática da linguagem audiovisual, técnicas de filmagem, decupagem, como fazer um roteiro técnico, princípios e técnicas de composição, cores, continuidade, iluminação, equipamentos e acessórios. Essa aula é baseada em 3 livros: Cinematography, Theory and Practice, do Blaine Brown, Cinematic Storytelling, da Jennifer Von Sil. Esses 2, infelizmente, não têm tradução para o português. E os 5 Cs da cinematografia, do Joseph Machelli. Então fica a dica aí para quem quiser se aprofundar nesse assunto depois de assistir essas aulas, eu indico aí esses 3 livros. E vamos começar definindo o que é direção de fotografia ou cinematografia. Ao pé da letra, cinematografia quer dizer escrever com movimento. Existem várias definições. Eu gosto de uma que diz: cinematografia é a arte e o processo da fotografia no cinema. É tomar ideias, palavras, ações, subtexto emocional, tom e todas as outras formas de comunicação não verbal e representá-las em termos visuais. Então, basicamente, cinematografia é o trabalho de dar vida a um filme, transformar aquela narrativa que só existe ali no roteiro em imagens em movimento. A gente tem que lembrar que o cinema surgiu como uma forma de representação visual. Nos primórdios da história do cinema, os filmes não tinham som. Então, os cineastas desenvolveram uma série de técnicas narrativas puramente visuais. Você tinha só a imagem e uma cartela eventual com textos, diálogos para contar a sua história, né? Não tinha o som. Então, depois que o som surgiu, foi criado um certo impasse, porque você estava seguindo uma evolução de uma forma de arte puramente visual. Já tinham sido criadas técnicas puramente baseadas no uso da imagem. E agora essas técnicas tinham que ser revistas, porque o filme também tinha som, tinha diálogos, tinha som ambiente, trilha sonora, etc. Inclusive, muitos cineastas na época foram contra o som. Eles defendiam o cinema como uma forma de arte puramente visual. Mas não teve jeito, né? Os filmes logo se tornaram sonoros, a grande maioria dos filmes logo se tornaram totalmente adeptos ao som no cinema, e isso mudou a forma com que as histórias eram contadas, né? As próprias técnicas tiveram que se adaptar. Mas muitas das técnicas de filmagem que a gente usa até hoje já tinham sido desenvolvidas lá na época do cinema mudo. E nós vamos ver cada uma dessas técnicas nessas 2 aulas. Para a gente iniciar uma conversa sobre o que é a narrativa cinematográfica, né, o que é a linguagem audiovisual, a gente tem que ter em mente que o audiovisual é justamente isso, né, é uma linguagem. A fotografia no cinema representa a parte visual dessa linguagem. Na linguagem escrita, literária, a gente usa letras, sílabas, palavras, frases, parágrafos para se comunicar. Na linguagem audiovisual, a gente usa o enquadramento, o tipo de plano, a cena, a sequência, o ato. Inclusive, a linguagem audiovisual apresenta infinitas possibilidades, né? As imagens têm um poder de comunicação extraordinário. Não é à toa que existe o ditado: uma imagem vale mais que 1000 palavras.
Existem milhões de maneiras de se expressar ideias, sentimentos através de imagens em movimento. O diálogo é só uma delas. Com a justaposição de planos, a organização de imagens em uma sequência, é possível elaborar discursos visuais extremamente complexos, principalmente quando ela é organizada com precisão. O olho e o cérebro humano ficam o tempo todo fazendo associações entre as imagens, tentando entender a lógica por trás, a mensagem por trás daquela sucessão de imagens. A linguagem visual cinematográfica é baseada em movimento e ação. A imagem está em movimento, os objetos, os personagens, a própria câmera pode estar em movimento. São muitas possibilidades em cada cena, em cada plano. Dessa forma, o filme é capaz de guiar e manipular a atenção do espectador, combinando diferentes imagens interligadas, estabelecendo relações entre elas. E também uma relação entre o que está dentro e o que está fora da imagem. Na linguagem visual, o conteúdo é o que a gente vê, os personagens, os cenários, as locações, os objetos, etc. A técnica é a forma como aquela imagem é capturada. Com a junção de conteúdo e técnica, é possível criar metáforas visuais, subtextos visuais, que reforçam os elementos narrativos. E isso faz com que a linguagem visual atinja o seu potencial máximo, que é fazer com que o espectador se sinta dentro da história. Essa experiência pode ser tão imersiva e envolvente que atinge tanto o consciente quanto o inconsciente do espectador, simultaneamente. O diretor mexicano Robert Rodrigues, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que não basta ter criatividade, é preciso também ter a técnica. Nem todas as pessoas são criativas, mas qualquer pessoa pode ter um conhecimento técnico, se estudar, se aprender. A criatividade sem técnica não leva a lugar nenhum, mas técnicos sem criatividade podem ser excelentes profissionais. E ele conclui dizendo que é fundamental aprender a técnica e usar ela junto com a sua criatividade. Então podemos dizer que a função do diretor de fotografia é transformar as palavras do roteiro em imagens. Para isso ele usa a câmera, a luz, a sua sensibilidade, o seu olhar, o seu conhecimento, a sua técnica, para criar uma estética, um universo visual que é adequado àquela história que está sendo contada. Então a gente está em busca disso, um visual que harmonize com a história que está sendo contada. Não é necessariamente criar imagens belas ou imagens de impacto, imagens impressionantes. O objetivo é criar imagens que traduzam a essência da história. É fundamental que o diretor de fotografia entenda a história, os temas que estão sendo abordados ali, e busque refletir isso nos enquadramentos, nos movimentos de câmera, no ritmo do filme. A iluminação e o trabalho de câmera sempre devem refletir e traduzir a emoção da história. Esse trabalho de construção do universo, da linguagem visual do filme, é claro que não é feito somente pelo diretor de fotografia, Esse processo inclui também as locações, os cenários, os figurinos, a maquiagem, a interpretação, a movimentação dos atores. É um trabalho em equipe. Os três principais profissionais responsáveis por isso no filme são a direção, a fotografia e a direção de arte. Em um projeto, normalmente há uma hierarquia, A direção está acima da fotografia e acima da arte. É muito importante colaborar com os profissionais, usando diplomacia, respeitando a posição hierárquica superior do diretor. O diretor normalmente está envolvido com um projeto há muito mais tempo que o diretor de fotografia, Mas isso também depende. Normalmente, o diretor está envolvido no projeto desde o roteiro e vai continuar envolvido até a distribuição, enquanto que o diretor de fotografia, quando acaba a filmagem, a maior parte do trabalho dele ali já encerrou. É também função do diretor de fotografia ajudar o diretor a realizar a sua visão na tela, com as ferramentas disponíveis, a câmera, a lente, a iluminação, a direção e a fotografia
e a arte tem que trabalhar para dar forma ao mundo do filme, né? O diretor de fotografia ele tem que entrar na cabeça do diretor, entender esse mundo que ele quer criar, ajudar a trazer esse mundo à vida, né? Entender a emoção de cada cena. O diretor tem que respeitar e colaborar com a direção de arte, né? Cada um faz uma parte do trabalho. Trabalhar em equipe não é fácil, mas é sempre um grande aprendizado. Respeito, colaboração, harmonia, compreensão são fundamentais nesse processo. Além disso, muitas vezes o diretor de fotografia também tem que lidar com uma série de questões práticas, como definir o equipamento que está sendo usado, coordenar a equipe de fotografia, tem que ser ágil, rápido, assumir riscos quando necessário e garantir o filme. Vamos começar falando sobre o quadro, né? Definir o quadro, o enquadramento, o plano, envolve uma série de escolhas que vão determinar como que o espectador vai ver aquela imagem, né? A primeira escolha, onde vai ficar a câmera? A segunda, qual lente vai ser usada? Esse plano vai ter movimento ou não? Essas escolhas vão determinar como que o espectador absorve a cena, né? A construção das cenas se dá plano a plano, como um muro, né? Tijolo a tijolo. O plano é a unidade básica da linguagem audiovisual. É uma única imagem em movimento. Existem diversos tipos de plano, né? O mais importante em um plano é o sujeito, o personagem. Nem todo plano vai ter um personagem, mas a maioria dos planos em um filme narrativo tem um personagem presente. A forma com que um plano enquadra o personagem que está na tela ou os personagens é o que determina o tipo de plano, normalmente. Vamos dar uma olhada em alguns tipos de plano. Plano geral é usado para estabelecer a geografia, né? Definir o layout da cena. Passa para o espectador uma ideia de onde ele está, como é esse lugar. Esse plano também pode ou não ter personagens e ações. Plano aberto indica que vemos um ou mais personagens da cabeça aos pés e corpo inteiro. Pode revelar um objeto também, um carro, por exemplo. Plano americano revela um personagem da cabeça até abaixo da cintura. Ele tem esse nome por causa dos faroestes, né, que sempre usavam esse enquadramento para mostrar os personagens com a pistola, né, o cinto, os cartuchos aqui na cintura. Plano médio revela um personagem da cabeça até o peito, a barriga ou a cintura. Aqui com esse plano a gente já está mais próximo dos atores, a gente pode ver melhor a expressão, os detalhes do figurino. Plano fechado, ou primeiro plano, revela um personagem da cabeça até o peito ou pescoço. É um dos planos mais usados no cinema. Plano detalhe é um plano fechado de uma parte do corpo, os olhos, a boca, por exemplo, ou pode ser de um objeto. Plano conjunto é um plano com dois ou mais personagens em quadro e pode ser combinado com outros tipos de plano. Por exemplo, um plano americano conjunto, um plano médio conjunto. Outros tipos de plano incluem plano sobre o ombro, né? O over the shoulders, que coloca o espectador sobre o ombro de um personagem para fazer um plano médio ou fechado de um outro personagem. Isso é muito usado em diálogos. Plano de reação é normalmente um plano médio ou fechado de um personagem reagindo a alguma coisa que aconteceu ou alguma coisa que o outro personagem falou. Esse plano de reação era muito comum na época do cinema mudo e até hoje ele continua sendo muito comum. Plano de cobertura é um plano de um personagem ou um objeto que não faz parte dos personagens principais da cena, mas que ainda assim está relacionado à cena. Revela algo que o espectador ainda não viu. Pode enfatizar uma ação ou acrescentar uma informação, ou ainda ser algo que o personagem olha ou aponta. Esses planos podem ser importantes para a montagem, para manter a continuidade da cena quando for necessário. Plano de inserção, né, ou insert, é um plano isolado de uma cena maior, de algo que o espectador já viu em um quadro anterior, em um plano anterior. É um plano de algo específico na cena, que pode durar uma fração de segundo ou um pouco mais, e passa uma informação essencial para o espectador. Enfatiza algo ligado à ação principal ou ajuda a definir a atmosfera, o ritmo, o tom de uma cena.
Plano de ligação é usado sempre que uma cena inclui personagens ou objetos que não podem ser enquadrados no mesmo plano. Exemplo, um personagem olha para uma coisa e em seguida cortamos para revelar o que ele está vendo, né? O ponto de vista daquele personagem. Ou um plano sobre o ombro para revelar que dois personagens estão em um mesmo ambiente. Plano de transição é usado para ligar uma cena a outra. Pode ser usado no final ou no início de uma cena ou entre duas cenas. É um código visual para informar o espectador que uma cena acabou e outra começou. Frequentemente são cenas de paisagens urbanas ou naturais. Certo, então acabamos de ver todos os principais tipos de plano. Vamos dar uma olhada agora nos movimentos de câmera. A possibilidade de mover a câmera é a principal característica que diferencia o cinema da fotografia, da pintura ou de outras artes visuais. Com o desenvolvimento da linguagem, os movimentos de câmera se tornaram uma parte muito importante da cinematografia. Eles são usados de várias maneiras para tornar a cena mais dinâmica, mais envolvente. Porém, eles devem ser planejados com rigor e usados com certo cuidado, porque também podem distrair o espectador e tirar a atenção da narrativa. Todo movimento de câmera em um filme deve ser motivado, né? Deve ter um motivo, um propósito. Essa motivação pode vir do próprio movimento do objeto ou do personagem que está sendo filmado. Por exemplo, quando a câmera acompanha o movimento. O movimento também pode servir para revelar uma nova informação, né? Um ângulo novo ou um objeto novo que vai ser revelado ali naquele enquadramento. Ou ainda para simular o movimento do olhar de um personagem, né? Em todo caso, é necessário ter sensibilidade para ajustar o ritmo e a velocidade do movimento à cena que está sendo filmada. Há inúmeras maneiras de encontrar motivação para movimentos de câmera. Eles podem ser usados para acrescentar uma nova camada de significado à cena, ou ainda para deixar o plano mais vivo, alegre, ameaçador, triste. Quando pensamos nos planos de acordo com os movimentos de câmera, nós temos as seguintes classificações. Plano fixo é quando a câmera permanece fixa, né? Não tem movimento. A panorâmica ou pan é quando a câmera se movimenta sobre seu eixo, né? Da direita para a esquerda ou vice-versa, normalmente em cima de um tripé. Ou para cima e para baixo, que às vezes é chamado de tilt, né? Tilt up, tilt down. O traveling é quando a câmera se desloca, né? Pode ser feito na mão do operador ou no Steadicam, em algum aparelho de estabilização, num automóvel, num drone, tudo isso a gente chama de traveling. O traveling apresenta muitas possibilidades e tem se beneficiado de diversas tecnologias que vão sendo desenvolvidas já desde os anos 70, como o Steadicam e mais recentemente os drones. Do ponto de vista de operação, os principais pontos a se atentar são estabilidade, ritmo e enquadramento. E por último, temos o zoom, que é um efeito de lente, né? Zoom in é quando a imagem se aproxima do sujeito, zoom out quando se afasta. É possível, inclusive, combinar o zoom com o traveling, né? Como naquela famosa cena do Psicose da escada, né? Que a cena parece se comprimir ou expandir, dependendo de como que é feito o zoom. Em termos narrativos, os planos com movimento de câmera são classificados de acordo com a sua função. Por exemplo, um plano de acompanhamento é quando a câmera acompanha o movimento do ator, ou de um carro, de um animal, etc. Pode ser frontal, lateral ou de costas. Contrário é quando a câmera se move na direção oposta ao ator ou ao redor. Revelação é quando o movimento de câmera é usado para revelar um novo elemento. Por exemplo, um personagem está em quadro, o movimento de câmera revela que tem alguém seguindo ele. Ou movimento circular, a câmera se move ao redor do ator. Pode ser uma meia-lua ou uma volta inteira. A tomada aérea, né, que tem a vantagem de poder realizar movimentos altos dentro de um plano. Podem ser usados como um plano fixo também, mas é muito comum você ter tomadas aéreas em movimento, né, com gruas ou com drones. Vamos falar um pouco agora sobre equipamentos de movimentação de câmera, né? Primeiro temos o tripé, o mais antigo e mais básico equipamento para montar a câmera.
Ele é usado para estabilizar e também pode ser usado para fazer panorâmicas, né, como nós vimos. Outros tipos de equipamentos que são usados para movimentar a câmera, como nós já citamos, temos trilho, dolly, grua, steadicam, o gimbal elétrico, que atualmente é muito comum. Bom, agora que já conhecemos os tipos de plano, os movimentos de câmera, podemos dar um passo adiante e falar sobre técnicas de filmagem. As principais técnicas de filmagem na cinematografia são plano sequência, plano master, plano e contraplano, sobreposição, método livre e montagem. Vamos lá então explicar o que é cada uma delas. Plano sequência é a cena inteira ou uma parte de uma cena em um plano contínuo, sem cortes, visíveis pelo menos. Tem alguns diretores que gostam bastante desse tipo de plano, né? Essa linguagem com planos mais longos é mais comum nos filmes independentes, nos filmes de arte, entre aspas. Durante um plano sequência com movimento de câmera podem haver vários tipos de enquadramento, tipos de plano diferentes, reenquadramentos, né? Pode ter várias técnicas sendo empregadas. Tem até casos de filmes inteiros que são feitos ou dão a impressão de terem sido feitos em um único plano sequência. O primeiro deles foi o Festim Diabólico, mas tem outros. O caso mais recente são o Birdman e 1917. Você já deve ter visto algum deles, né? O plano master é a cena filmada do início ao fim, como um plano sequência. Porém, o master é feito com o intuito de determinar a continuidade da cena para que outros planos possam depois ser filmados e editados junto com o plano master. Normalmente, o plano master é um plano aberto ou americano e pode ou não ter movimento. Então, para filmar uma cena usando essa técnica, primeiro a cena é filmada como um plano sequência, como eu falei, em seguida são filmados os planos de inserção, os planos de reação para ser usados nos cortes, depois na montagem, né? Mas todos os outros planos devem respeitar a continuidade do plano master, para a gente não ter problema de continuidade. Plano e contraplano é uma técnica usada quando a gente tem dois ou mais personagens dialogando. Em geral, um de frente para o outro. Muitas vezes é usado no enquadramento sobre o ombro. É filmado depois de já ter feito o plano master. Primeiro se faz todos os planos de um ator, em um plano médio ou fechado, e em seguida do outro. É recomendado que ambos os planos sejam feitos com a mesma lente e a mesma distância focal. Se você tem duas câmeras, você pode até filmar ao mesmo tempo, né? O que é muito comum na televisão, por exemplo. E é muito importante respeitar o eixo de ação, né? O eixo de ação é a linha imaginária traçada entre dois personagens na tela, ou a direção em que o movimento se move dentro do quadro. A princípio, a técnica plano e contraplano tem que respeitar essa regra, que também é conhecida como a regra dos 180 graus, né? Que determina que a câmera deve sempre ficar do mesmo lado do eixo de ação, para manter a posição relativa dos objetos dentro do enquadramento nos vários planos de uma cena. E também a regra dos 30 graus, que indica que o posicionamento da câmera dentro do eixo de ação deve alterar no mínimo 30 graus de um plano para o outro. Que se você tem dois planos muito próximos, você pode gerar um certo estranhamento no espectador. É claro que no cinema você ter uma regra não quer dizer que ela não pode nunca ser quebrada. Quebrar uma regra de linguagem, quando feito no momento e da forma certa, pode deixar uma cena mais interessante. Como no caso do filme O Iluminado, né, do Kubrick, que ele quebra a regra dos 180 graus, gerando um estranhamento no espectador, né, que é parecido com a sensação do que o protagonista está sentindo nessa cena. Se você já viu esse filme, você deve lembrar dessa cena, que é a cena que o Jack Nicholson entra no banheiro e encontra lá uma pessoa que ele da imaginação dele, né, o garçom está lá dentro do banheiro e de repente ele acha aquilo muito estranho, e a gente sente essa estranheza também pelo fato de que o outro plano, o contraplano, é uma quebra da regra dos 180 graus. Mas é claro que é importante conhecer bem todas as regras, até para você saber quando está quebrando uma. E o mais importante, o porquê você está quebrando essa regra. A próxima técnica é a sobreposição, que é a filmagem de uma ação dividida em dois ou mais planos. Por exemplo, um plano. Você tem um plano aberto de uma sala onde o homem entra, se aproxima de uma cadeira, puxa e se senta.
Plano 2, um plano americano mais fechado, do homem terminando de puxar essa cadeira e se sentando. Para garantir a continuidade, a cena é filmada com justaposição, ou seja, você filma além do que você vai usar. Todo o movimento do homem se aproximando da cadeira, puxando a cadeira e se sentando é filmado em ambos os planos, para você encontrar o ponto de corte perfeito ali, que não vai gerar nenhum problema de continuidade. E também temos o método livre, que é um estilo que tenta simular o documental, né? Uma câmera livre operada na mão, e que ela tenta acompanhar os movimentos do ator de uma forma improvisada ou que parece improvisada. Normalmente essas cenas são repetidas várias vezes, de ângulos diferentes, planos diferentes. Por exemplo, em uma cena de diálogo, né? Em um primeiro plano, o operador de câmera pode estar sempre enquadrando um dos atores, né? Fazendo alguns movimentos de câmera eventuais. Num segundo plano, a câmera está enquadrando o outro ator, sempre fazendo os mesmos movimentos. Então, dessa forma, você vai ter vários planos de reação, você vai ter várias oportunidades de corte. Em um terceiro plano, é possível improvisar nos movimentos, mudar o enquadramento e depois o montador escolhe quais os trechos, os pontos de corte que ele acha melhor para aquela cena, de acordo com o fluxo narrativo, os movimentos, a continuidade. E por último, nós temos a técnica da montagem, né, que a gente não pode confundir com a montagem ou edição do filme. A técnica da montagem é quando você tem uma série de planos relacionados sem consideração pela continuidade. É como se fosse uma sequência de imagens relacionadas que podem ser usadas para passar a sensação de passagem de tempo, por exemplo. A maioria dos filmes tem esse tipo de trechos, né, que servem para ajudar a empurrar a narrativa adiante. Então, essas são então as principais técnicas de filmagem. O que eu estou apresentando para vocês são ferramentas e técnicas que vocês podem usar na hora de planejar e executar uma filmagem. Do ponto de vista da fotografia, o objetivo é sempre o mesmo, é envolver o espectador. Assim como na linguagem literária existe a primeira, a segunda, a terceira pessoa, a linguagem audiovisual determina que pessoa o espectador é em cada cena, dependendo do posicionamento da câmera. Por exemplo, num plano aberto, uma certa distância, o espectador é um observador onisciente, né? Ele está vendo tudo, ele é como se fosse uma terceira pessoa. Um plano com a câmera mais próxima dos atores seria uma segunda pessoa. E um plano subjetivo que simula o olhar de um personagem seria uma primeira pessoa, né? Porque é o ponto de vista dele. O plano subjetivo é usado com muita eficiência quando ele é antecedido por um plano do personagem que está olhando. Por exemplo, o personagem olha para alguma coisa e aí a gente corta para mostrar o que ele está vendo. E também temos a chamada quebra da quarta parede, que é quando um personagem olha diretamente para a câmera, né, ou para o espectador. É um recurso muito usado em alguns filmes, mas de forma pontual, né, sempre com um motivo. Às vezes dá para simular o ponto de vista de alguém ou causar um estranhamento no espectador. E para finalizar esse bloco sobre técnicas de filmagem, você já deve ter ouvido falar do efeito Kuleshov, né, que foi um experimento realizado nos anos 20 pelo cineasta russo Lev Kuleshov, considerado o primeiro teorista da história do cinema. O experimento, na verdade, é exibir um mesmo plano de um ator com um olhar neutro, sendo intercalado por imagens aleatórias, de natureza, um prato de comida, um bebê, uma mulher morta. Então, dependendo da imagem que vem antes ou depois, a gente tem a sensação que o homem está feliz, ou está com fome, ou está triste. E isso ilustra muito o poder da linguagem audiovisual, né? Um simples corte de uma imagem para outra e os espectadores automaticamente fazem a ligação entre os planos e tiram um novo significado. É como se fosse A mais B igual a C. Certo, agora já conhecemos os planos, os movimentos e as técnicas de filmagem. Vamos falar sobre técnicas de composição. Existem diversas técnicas e convenções de composição usadas para harmonizar uma imagem esteticamente. Nada na tela deve ser acidental.
Essas técnicas podem ser usadas tanto para imagens estáticas na fotografia, quanto para imagens em movimento, na cinematografia. Em um mesmo quadro, em um filme, você pode ter inclusive mais de uma ou diversas técnicas sendo empregadas. Vamos conhecer essas técnicas. Quadro aberto é quando um ou mais elementos da imagem se aproxima ou cruza os limites do quadro. Quadro fechado, os elementos estão confortavelmente dispostos dentro do quadro. Simetria se refere aos elementos da imagem serem organizados de uma maneira que transmita uma sensação de unidade através da repetição de um ou mais elementos. Espaço positivo e negativo. O peso visual dos elementos da imagem pode criar um espaço positivo e uma ausência pode criar um espaço negativo. Linhas direcionais. A linha, implícita ou explícita, é uma constante na composição visual em geral. É uma eficiente técnica para direcionar o olhar do espectador e equilibrar a imagem. Ela pode ser horizontal, vertical ou diagonal. Linhas direcionadas para um ponto específico da imagem criam um ponto de fuga. Triângulo. 3 elementos ou pontos de interesse na imagem são dispostos no formato de um triângulo, o que mantém o quadro ativo e dinâmico. Regra dos terços. Talvez a mais conhecida técnica de composição. O quadro é dividido em terços e os principais pontos de interesse da imagem são dispostos na intersecção das linhas. Sistema de quadrantes. O quadro é dividido por 2 linhas centrais, uma horizontal e uma vertical. Dentro de cada metade de cada quadrante, você pode criar uma composição distinta, né? uma imagem separada que interage com as demais e cria um quadro mais vivo e dinâmico. Quadro dentro do quadro é uma das mais eficientes técnicas de composição. Indica um uso de figuras geométricas, né? Como um quadrado, um retângulo, um círculo, para reenquadrar elementos dentro da imagem e direcionar a atenção do espectador para o quadro dentro do quadro. Composição em camadas. O quadro é composto por elementos dispostos em camadas. Na frente, o chamado foreground em inglês, no fundo, o background e o meio. Uma técnica muito eficiente para criar a sensação de profundidade, né? Para dinamizar a imagem. Plano holandês. O quadro é composto com a câmera em um ângulo diagonal. Em termos de altura da câmera, as variações podem ser uma ferramenta eficiente para acrescentar subtexto a uma imagem. Como regra geral, a maioria dos planos das pessoas e diálogos são filmados aproximadamente à altura do olho, desde abaixo do queixo até acima da testa, nessa região aqui. Essa altura corresponde à visão natural, mas toda vez que a câmera é nivelada bem acima ou bem abaixo dessa altura, existem implicações na imagem. Por isso, normalmente há um motivo para se posicionar a câmera dessa forma. Existem 3 tipos de plano com alteração na altura da câmera. Plongé é um termo usado para definir o tipo de enquadramento que a câmera filma de cima para baixo, situando o espectador em uma posição superior em relação aos personagens. Contra-plongé é o contrário, né? O ângulo da cena é de baixo para cima, deixando o espectador numa posição inferior aos personagens. Os planos plongé e contra-plongé são muito usados justamente para isso, para passar uma sensação de superioridade ou inferioridade em relação aos personagens. E além desses dois, também tem o zenital, quando a câmera é colocada no alto do cenário, apontando diretamente para baixo, né, em um ângulo de 90 graus. E essas são as principais técnicas de composição. Agora que já conhecemos, podemos dar mais um passo adiante no nosso conteúdo e falar sobre o roteiro técnico. O roteiro literário, que é aquele que o roteirista escreveu, descreve a história em termos de ações e diálogos. Já o roteiro técnico, juntamente com o storyboard, é uma das ferramentas usadas por diretores de fotografia para descrever o filme em termos de enquadramentos, movimentos de câmera e composição. Fazer o roteiro técnico é o que a gente chama de decupar o filme, ou fazer a decupagem do roteiro literário.
traduzir aquelas descrições de cenários e ações em planos, né, previamente definidos, movimentos de câmera, enquadramentos, etc. Vamos dar uma olhada então em um modelo de roteiro técnico. Lembrando que não existe apenas um modelo universal, né? Existem diferentes modelos, mas basicamente o roteiro técnico descreve como cada cena será filmada, plano a plano, com o tipo de plano, movimento de câmera, se houver, a altura e o ângulo do enquadramento e uma breve descrição da ação. Normalmente indica também o equipamento que vai ser usado para fazer aquele plano, principalmente quando se tem diferentes tipos de equipamentos sendo usados no mesmo filme, né, em uma mesma produção. Então, às vezes você faz uma cena com trilho, às vezes com tripé, outra cena é uma grua, etc. Então, nesse momento, você já tem um roteiro literário finalizado, o roteiro do filme já está pronto. Todas as cenas elas já estão numeradas, então a primeira coisa que você coloca é o número da cena. O cabeçalho da cena, onde ela se passa, se é interior, se é exterior, dia ou noite e as demais informações. Então nós temos aqui um exemplo de roteiro técnico. Vocês vão ter acesso a esse modelo de roteiro técnico em um link na descrição desse vídeo, ok? E para finalizar essa aula, a primeira das duas aulas de direção de fotografia do curso de cinema online do Espaço Kino, eu vou deixar duas atividades para vocês no mesmo link. A primeira atividade é assistir um vídeo que é um trecho de um filme que tem lá na pasta. Eu quero que vocês descrevam essa cena em um roteiro técnico, plano a plano. E a segunda atividade, vocês vão ler uma cena de um roteiro literário e então fazer a decupagem dela no roteiro técnico, da forma que vocês filmariam ela, ok? Então é isso, eu vou encerrar essa aula aqui e na próxima aula a gente vai falar sobre como criar o universo e o conceito visual de um filme. A gente vai falar mais sobre enquadramento, vamos falar sobre equipamentos, sobre cores, luz e diversos outros assuntos. E eu te vejo no próximo vídeo.